Eu falei que no mês de abril eu estaria trazendo algumas mensagens do que Deus tem ministrado no meu coração a respeito de como o mundo atual, a vida atual, o século atual tem influenciado na nossa fé. E na quarta-feira passada eu falei com você a respeito de ansiedade, como ter paz em um mundo em que as pessoas estão ansiosas, em um mundo onde as pessoas estão totalmente preocupadas, ansiosas, com medo do futuro. E foi uma bênção. E nessa noite eu quero falar com você sobre a aparência. Aparência também que é um mal desse século. Se você abrir a internet, o Instagram, você vai ver que muitas realidades, muitas pessoas vivem uma vida de aparência. Ah, pastor, mas como você sabe, como você vai provar? Quem aqui já não viu aquelas pessoas que influenciam e vivem postando, mas às vezes a vida dela não é nem tão isso que ela posta, e às vezes ela sofre, quando você vê ela está passando por uma situação, mas ela não mostra isso. Então a gente entende que muitas pessoas têm vivido de aparência. Mas quando lemos a palavra do Senhor e examinamos as Escrituras, nós vamos ver que Deus ele não se move por aparência. E você pode dizer amém por isso? Deus ele não se move por aparência. E eu já quero dizer para você que Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com aparências. A Bíblia diz que Deus ele procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Diga isso, em espírito e em verdade. Então ele não está preocupado com aparência, ele está preocupado com verdade. Ele está preocupado de como você se apresenta diante dele. E a gente vai ver que ele não se move por aparência. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 22. E eu queria que você acompanhasse, abra a sua Bíblia física ou no telemóvel. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Existe uma diferença em eu ler e você escutar, em eu ler e você acompanhar comigo. O seu cérebro ele começa a assimilar as palavras que está descrita aí. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Vamos ler do versículo 18 até o 22. Quantos encontraram? Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizendo assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Repita comigo forte: teve fome. De novo, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia por essa palavra? Será que você pode vibrar no seu lugar? A palavra do Senhor está dizendo que se você crer, pedindo em oração, você receberá no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero falar com você sobre uma realidade de que o mundo lá fora, ou até dentro da igreja, às vezes a gente tem pensado que Deus está impressionado com aquilo que os outros veem. Como assim? Com aparência. Mas Deus, Ele não se move pelo que parece. Deus, Ele se move pelo que é. Deus, Ele não vai se mover pelo que só aparenta, mas Ele vai se mover por aquilo que é. Então, quando eu digo que Deus se move pelo que é e não pelo que aparenta,
Eu estou dizendo a você que Deus ele vai se mover quando a sua fé, ela não só aparenta, mas ela também é. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nessa realidade, antes disso acontecer, Jesus ele veio de um momento em que foi recebido nas portas de Jerusalém por muitas pessoas. E ele estava em cima do jumento, e a Bíblia diz que ele foi recebido ali por muitas pessoas. E ele veio de uma situação, mas o que é engraçado é que quando a gente lê o versículo 18, vai dizer que Jesus teve fome. E é uma coisa inédita você ver Jesus com fome. Mas a Bíblia diz que nesse momento ele teve fome. Nesse momento ele teve a necessidade de fome. Ele era 100% Deus, 100% homem. E naquele momento ele sentiu fome. E como a gente leu, a Bíblia vai dizer que ele viu uma figueira. Ele vê uma figueira. Ele estava passando, sente fome. E ele vê uma figueira, e ele se aproxima dessa figueira. Por quê? Porque quando Jesus passa, ele não só passa para elogiar e para ver, ele passa para procurar, para se aproximar, para ter relacionamento. Mas Deus, como eu já disse no começo desse culto, ele não vai se mover pela aparência, mas ele vai se mover pelo que é. E naquele momento ele se move e vai até aquela figueira, e vê aquela figueira à beira do caminho. E a Bíblia diz que ele estava passando, cedo de manhã, ele volta para a cidade, e estava passando. E ele, quando passa, meu irmão, ele só não passa buscando aparência, ele passa buscando aquilo que é. E eu quero que você entenda isso nessa noite. O que aquela figueira, ela estava distante. Jesus vê ela e se chega até ela, e ele vai até ela, não só porque ele vê, mas a Bíblia é rica em dizer que ela tinha folhas. Como assim? A figueira, na distância, ela mostrava que por ter folhas era para ter fruto. Então, por ter fome, Jesus vê aquela figueira e se aproxima dela. Por quê? Porque ao ver, ele vê que a aparência daquela figueira mostra que ela teria frutos. Por quê? Folhas ia revelar que aquela figueira deveria ter frutos. Aquela figueira de longe, a sua aparência revelava assim, ó, pode se aproximar, eu tenho fruto, pode vir, eu estou cheia de folhas. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima daquela figueira. Por quê? Porque a figueira aparentemente estava mostrando assim, eu tenho. Mas quando Jesus chega, não tinha nada. E o que eu quero te dizer com isso, eu quero falar aqui, muitas das vezes você tem sustentado uma imagem que não consegue suportar diante da presença do Senhor. Como assim? É muito lindo ter fé enquanto está sendo liberada uma palavra para você, mas enquanto o mundo diz que é para você desistir, aí é que você tem que mostrar que você não só aparenta, você também é. É muito lindo aparentar que você crê, mas quem tem sido você diante da dificuldade? Jesus tem olhado e dito assim, você aparentava acreditar, mas aí eu me aproximei e você não consegue mais sustentar isso na minha presença. E a figueira de longe, ela aparentava ter frutos, ela aparentava estar cheia de fruto, e Jesus chega e ela não tem nada. Por quê? Porque quando Jesus chega, ele revela a nossa fé. Ele revela o que nós estamos vivendo. Por isso que diante de Deus não conseguimos viver de aparências. Por
Porque quando Jesus ele se mostra a nós, ele revela a nossa fraqueza e está tudo bem. O problema daquela figueira não era ter fruto, era ter folha. Porque a folha mostrava que ela teria fruto, mas ela só tinha aparência. E quando Jesus chega perto, revela que ela não tem. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, e ele não amaldiçoa porque ele estava com fome. Naquele momento ele revelou uma realidade espiritual. Porque aquela figueira mostrou um sinal visível de uma verdade que não era real. Como assim, pastor? Ela não tinha fruto. Ela estava com vida, mas ela estava estéril espiritualmente. Ela tinha folha, mas estava sem vida. A aparência dela era que estava produzindo frutos, mas Jesus chega perto e revela que ela não tem frutos. Eu quero te falar, meu irmão, Deus ele não quer fé de fachada. Ele quer fé que você, na segunda você creia, na terça você pode até estar abalado, mas você continua crendo. Na quarta você pode até chorar, mas você não desiste. Ou na quinta você pode pensar em voltar para trás, mas você caminha mais um dia. Na sexta você já não está mais aguentando, mas você continua dando fruto, continua permanecendo. Mas o que é que esse mundo vai querer de nós? O que é que esse mundo vai querer fazer? Que a gente aparente ser. Não, tudo bem, é só você aparentar. Mas Deus ele não quer que você viva de fachada a sua fé. Deus ele não quer que você viva essa fé de aparência. Ele quer que você viva uma fé fundamentada na palavra dele. E como eu já disse a você, o problema não é que ela não tinha, o problema era que ela parecia ter. Se a figueira ela tivesse seca, sem folhas, possivelmente Jesus, a Bíblia não diz, mas eu conjecturando, possivelmente Jesus não chegaria perto. Por quê? Porque ele entenderia de longe que ela não teria frutos. Mas de longe ela aparentava ter algo que quando Jesus chega perto não conseguiu sustentar. Ela anunciava algo que ela não podia entregar. E isso é muito poderoso porque não é sobre fraqueza ou sobre falsidade espiritual, não. É que Deus ele conhece você. Deus ele sabe, a palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece. E o que eu estou dizendo a você, meu irmão, não adianta viver de fachada quando Deus conhece o teu coração. Em João 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que está em mim e não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. O que Jesus estava revelando ali daquela videira, ela estava tendo uma aparência de fruto, mas não conseguia dar fruto. E em João 15 vai dizer que todo aquele que está enxertado nele dá fruto. Porque, meu irmão, a sua vida não pode ser infrutífera se você está enxertado nele. Eu quero te dizer, se em alguma área da sua vida você está vivendo uma área infrutífera, eu quero te dizer que hoje é noite de poda na tua vida.
Ei, hoje é noite em que o agricultor vai dizer assim: chega de aparência. Chega de fingir que você é crente só no domingo, mas na segunda você deixa de crer. Meu irmão, ele quer te podar. Sabe por quê? Porque se você está nele e ele está em você, é impossível você não dar fruto. E eu creio em uma igreja frutífera. Eu creio em uma igreja que está enxertada nele. Mas sabe o que é poderoso dessa realidade? É que a Bíblia diz, em João 15, Jesus diz assim, que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Ele não corta. Mesmo que você ainda esteja tentando viver de aparência, ele não vai lhe cortar. A Bíblia diz que quem corta é o agricultor e é Deus. Mas ele corta para quê? Para que você dê fruto. Porque se você está nele, meu irmão, tem que frutificar. E eu falo isso com peso e responsabilidade espiritual. Tem que frutificar. Deus não te chamou para viver essa esterilidade. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus todas as áreas infrutíferas da sua vida, no nome de Jesus. Onde o diabo achou que você ia ficar frustrado, eu declaro que você está enxertado na videira verdadeira. Oh, você está enxertado. E se você está enxertado, tem que frutificar. Se você está enxertado, tem que andar. Se você está enxertado, meu irmão, tem que dar fruto. O problema não era ter o fruto, mas era aparentar que tinha. E ele manda aquelas figueiras secar. Porque Deus não está à procura de aparência, Ele está à procura, como eu já disse, de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela figueira, ela seca imediatamente. E a Bíblia fala que os discípulos, vendo aquilo, eles ficaram: uau! Como é que ela pode ter secado tanto assim, rápido, uau. E Deus diz a eles assim: não só isso, mas se vocês crerem, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É outra chave que eu quero te entregar nessa noite. Recebe aí, crente. Lá em João 15, quando Deus declara assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. O que Jesus estava falando em Mateus, versículo 22... está revelando aqui em João 15, ele está dizendo assim: a sua vida não é sustentada por você mesmo, porque o ramo de si próprio não pode sustentar nada, mas quem sustenta o ramo é a videira. Ele está dizendo: ei, tira esse pensamento que sem mim na tua vida você consegue alguma coisa. Ele está te dizendo agora: você tem que permanecer enxertado em mim. Ei. Paremos de pensar que podemos alguma coisa sem a videira. Não conseguimos. Andamos em tempo em que achamos, podemos, conseguimos. Mas em João 15 ele diz assim: olha, sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém permanecer em mim, eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada.
Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Agora, se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em você, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que sem Ele você não consegue nada. Até aqui você tem andado e você tem pensado que você consegue com as suas próprias forças, mas Jesus te ama tanto para te dizer: meu filho, você tem que estar enxertado em mim, porque eu sou a videira verdadeira, eu que faço dar fruto aquilo que você está pedindo, aquilo que você está achando, aquilo que você está orando. É Ele. E a Bíblia diz que Jesus manda aquela figueira secar imediatamente. Manda secar porque ela vivia uma aparência e não conseguia sustentar quando Jesus chega perto. Mas a mesma palavra de Jesus que Ele libera sobre aquela figueira, a palavra dele também libera e quebra ciclos sobre a nossa vida. Eu não sei qual área infrutífera você tem vivido, mas nessa noite, no nome de Jesus, eu declaro que você não vai viver mais essa infrutificaridade. No nome de Jesus, você não vai ser mais infrutífero. Eu declaro que você está enxertado na videira que é o Senhor Jesus. E Deus, Ele quebra isso. Eu sinto forte no meu espírito que Deus está passando perto de você nesses dias. E Ele está olhando as suas folhas, e Ele está vendo os seus frutos, e Ele está se alegrando, porque Ele não quer que você viva de aparência como esse mundo às vezes quer que você haja. Como eu já disse, o problema não era ela não ter o fruto, mas ela era aparentar ter fruto. Deus quer uma fé real para um tempo real. Não importa o que está acontecendo no mundo, mas você vai continuar, você e a sua casa, no nome de Jesus, vai continuar frutificando, vai continuar florescendo no nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Debaixo dessa palavra, quero declarar que onde havia às vezes aparência, Deus vai gerar essência no nome de Jesus. Onde havia a vida estéril, Deus vai liberar fruto, a videira verdadeira em quem você está enxertado. Onde havia engano, Deus vai trazer verdade, vai trazer clareza, vai trazer direção, vai trazer no nome de Jesus. Porque se a palavra dele diz que nós estamos enxertados nele, nós temos que florescer e a nossa vida vai florescer. Mesmo que o mundo às vezes queira viver de aparência, você foi chamado para viver uma fé real, uma fé que vive o sobrenatural e que anda debaixo da palavra. Debaixo da palavra. Se é para poldar, permita que o Senhor polde essas áreas, permita que Ele cuide, permita que Ele trate. Ele é o agricultor, Ele é o bom, fiel agricultor, e Ele cuida de
cada ramo. Mas meu irmão, saia daqui nessa noite entendendo: sem Ele você nada pode fazer. Ele é dono dos teus dias, Ele é dono do teu fôlego, Ele é dono da tua casa, Ele é dono da tua família. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E comece no seu lugar orando, dizendo: Senhor, eu coloco diante de Ti muitas das vezes aquilo que eu tenho vivido como aparência, ou aquelas áreas, Senhor, que o Senhor conhece, em que eu não consigo sustentar. Mas Deus, a Tua palavra diz que nós estamos enxertados em Ti. Oh, e se nós estamos em Ti, o Senhor está em nós, e a Tua palavra permanece em nós, nós vamos dar fruto, nós frutificamos, nós florescemos. Oh Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa uma nova estação. Oh, uma estação de novos frutos. Oh, de uma nova essência, de um novo tempo. Oh, eu declaro, Espírito Santo, no nome de Jesus, nós vamos andar em fé, nós vamos romper em fé, no nome poderoso de Jesus. Será que você poderia declarar isso? Liga a sua voz. Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagres e muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Declare isso. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Sim, Jesus, nós cremos, Espírito Santo de Deus, que nós vamos viver uma fé de aparências. Nós queremos viver uma fé que agrada ao Senhor, uma fé que revela a palavra do Senhor, Pai. Ainda com seus olhos fechados, eu não poderia encerrar esse culto sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca confessou o nome do Senhor Jesus. Você nunca aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas porque é necessário, a palavra do Senhor diz que temos que confessar com a nossa boca. E você chegou nesse culto, você ouviu essa palavra e você não quer viver mais de aparência, você já não consegue mais suportar. E Deus, Ele te conhece, Ele te ama, Ele está dizendo assim: vem, filho, você só precisa estar em mim, eu e você.
e nessa noite você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ergue a tua mão direita. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Ou você chegou nesse lugar e já teve a chance de aceitar o Senhor Jesus, mas estava andando afastado dos caminhos dele, estava vivendo realmente uma fé de aparência, e o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não, você vai viver uma fé de sobrenatural, uma fé que gera fruto. Então não saia daqui sem voltar para os caminhos do Senhor. Se você é essa pessoa, meu irmão, levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Não saia daqui nessa noite sem fazer essa aliança, sem voltar para os caminhos do Senhor Jesus, sem confessar o nome dele. Então, se você é alguma dessas duas pessoas, estenda a sua mão direita, eu quero orar por você. Aí no seu lugar, estenda a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Se você quer aceitar o Senhor Jesus ou voltar para os caminhos dele, nessa noite, estenda as suas mãos, eu quero orar por você. Eu não vou insistir. Se existe alguém, levante a sua mão, mas se não existe, amém. Que você viva essa semana uma vida frutífera, uma fé frutífera no Senhor Jesus. Se você está no online, você aceitou o Senhor Jesus, coloca aí, nós queremos te conhecer. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, amém? Se não existe ninguém, eu vou orar para acabar o culto. Existe, aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Existe mais alguém? Ainda vou lhe dar uma chance de você fazer esse ato público de fé. Eu preguei nessa noite que você está enxertado na videira que é o Senhor Jesus. Se existe mais alguém, estenda a sua mão sem nenhum constrangimento. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você saia daqui nessa noite com a sua vida entregue nas mãos do Senhor. E glória a Deus por uma vida. E eu queria que toda a igreja repetisse essa oração comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra foi de encontro ao meu coração. E nessa noite, Jesus, eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que existe uma festa no céu, e nós queremos fazer festa aqui na igreja. Eu vou contar até 3 e você vai virar. Eu vou apresentar você uma família para você caminhar, amém? Você não está sozinho. Bem-vindo de volta à casa do seu pai, te ama em nome de Jesus, amém? Você também no nome de Jesus, amém? Vamos contar. 3. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Ele é digno, Ele é digno. Misture suas palmas com glória a Deus, com aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz a ela assim, ó: Deus te conhece e não te abandona. Ele conhece você, em nome de Jesus. Eu declaro uma continuação de semana frutífera. Você vai ver milagres onde você menos espera, no nome de Jesus, amém? Erga suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto, te damos graça por cada vida que se rendeu a ti, que voltou para os teus caminhos. Te damos graça pela tua palavra. Nos leve em paz para as nossas casas, Senhor. Nos dá uma continuação de semana abençoada, no nome de Jesus, amém. Vá com Deus. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos na nossa próxima programação online, no nome de Jesus.